Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí na tua mão, meu irmão? Se você tiver, abra lá em Gênesis no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Glória a Deus. Obrigado, Rony. Na medida que os irmãos forem encontrando, muito fácil essa, né? Gênesis 5, capítulo 5, verso 18, né? À medida que os irmãos forem encontrando, vai sinalizando aí, vai dando glória a Deus, para que a gente possa te esperar. Nós estamos numa temporada que o Senhor tem nos provocado a falar muito sobre conhecer o Senhor, né? Nós já falamos aqui no domingo passado mais um pouco sobre isso, mas já não é a primeira vez que nós estamos tratando desse assunto. Nós estamos pregando sobre conhecer o Senhor, já tem umas 3 ou 4 mensagens aí. E hoje eu quero falar sobre o homem que anda com Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para um personagem que é muito importante e influente na história bíblica, mas que se fala pouquíssimo sobre ele. Nós vamos entender por que a gente fala pouco sobre ele, mas também por que ele influenciou tanto, né, a sua época e épocas futuras. Vocês estão comigo? Gênesis capítulo 5, verso 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos lá comigo agora em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, vai bem lá no finalzinho da Bíblia. Você vai achar Hebreus perto da carta de Tiago. Hebreus 11, verso 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Se você não achou, acredito que aqui no telão você já pode acompanhar também. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Vai mais um pouquinho aí, livro de Judas, antes de Apocalipse, capítulo único, verso 14, Judas, verso 14, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Glória a Jesus. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, e queremos que aquilo que o Senhor falar hoje seja uma verdade impressa no nosso coração, Senhor, e no nosso espírito. Amém e amém.
Não acredito que a Bíblia fale mais sobre Enoque do que esses 3 versículos que nós lemos, esses 3 trechos que nós lemos. Gênesis no capítulo 5, Hebreus capítulo 11 e Judas no verso 14 e 15, citam este homem chamado Enoque. Mas apesar de ter tão pouca aparição dele na Bíblia, ele tem uma exclusividade, um destaque, escrito em Gênesis no capítulo 5, que nós lemos. E o destaque, que inclusive eu quero trazer a sua atenção nessa palavra para este destaque, é que Enoque andou com Deus. Mesmo que tenha sido pouco poucos os relatos sobre ele, ou pouca escrita sobre Enoque, eu sei que Enoque era alguém que até hoje, alguém que traz inspiração para nós. Porque nós não sabemos muito bem como Enoque andou com Deus, o que significava isso. Mas a gente ouve falar pouco disso na Bíblia. Você vai ver logo no capítulo seguinte de Gênesis 5, ali que nós lemos, que Noé também andou com Deus. Mas você vê pouquíssimo isso na Bíblia, quase não se encontra. E se os autores escreveram, se o autor de Gênesis escreveu e destacou que esses homens andaram com Deus, quer dizer então que isso é motivo para nós olharmos com atenção e com cuidado para isso. Tem uma razão para escreverem isso aqui. Ora, um homem que andou com Deus, não como nós andamos hoje, porque eu posso perguntar para os irmãos aqui, quantos de vocês gostariam de viver com Jesus um momento como os discípulos viveram? Que eles, depois de terem visto o próprio Senhor deles ser crucificado e ressuscitado entre os mortos, eles estão pescando e aí Jesus volta e fala com eles e chama eles para a praia, prepara um churrasco de peixe para eles, se assenta ao redor daquela fogueira e come com eles, depois sai andando com eles pela praia. Quantos aqui gostariam de ter uma experiência assim com Jesus, de andar numa praia com Ele, talvez abraçado, conversando, né, como dizem os nossos amigos nordestinos, dando um cheiro, né, em Jesus? Quantos aqui gostariam de uma experiência como essa? Glória a Deus, nós só precisamos ir para a praia então, porque a presença do Senhor está garantida através do Espírito Santo, é só a gente chamar o Espírito Santo para caminhar com a gente na praia, que a gente vai ter uma experiência assim. Vocês creem? Glória a Deus. Então hoje nós caminhamos com Deus assim, porque o Espírito Santo de Deus fez morada em nós. Mas o que era caminhar com Deus na época de Enoque, onde o homem tinha acabado de cair? Não havia nem sequer lei e nem rituais para que o homem pudesse se reconciliar de novo com Deus. Não havia métodos, não havia sistema, não havia religião que pudesse ligar o homem de novo a Deus, para que ele pudesse então andar com Deus como Enoque andou. Um pouco antes de Enoque, nós sabemos que teve um período de tempo que a Bíblia fala assim, e então nesses dias, quando falava de alguns personagens, falava assim, então nesses dias passou-se a invocar o nome do Senhor. E isso era o máximo que nós tínhamos. Faziam cultos e invocavam o nome do Senhor para ver se de repente o Senhor teria vontade de descer durante o culto. Mas Enoque não fazia isso durante o culto, Enoque andava com Deus. O que tinha esse homem que podia ter Deus ao seu lado, caminhando consigo? A Bíblia não conta. Mas é curioso que Judas, quando ele escreve, e destes profetizou também Enoque, o 7º, dizendo, mas onde que ele profetizou? Não está na Bíblia as profecias de Enoque. E aí existe um livro de Enoque, que não foi incluído na Bíblia, porque ele tem pouca certificação de autenticidade de autores. Não dá para saber se foi realmente Enoque que escreveu, o livro foi escrito muito depois. Na verdade é o que chamam, os irmãos me perdoem pelo termo muito técnico, mas se chama de pseudepígrafo, que é quando alguém escreve um texto colocando falsos autores. Então o que se crê é isso, que 400 anos mais ou menos antes de Cristo, alguém escreveu o livro de Enoque, um livro que falava sobre a justiça de Deus, que falava sobre o Apocalipse,
um livro que falava sobre os luminares, os astros, mas o livro falava sobre tudo isso, mas não dava para garantir que era o próprio Enoque que tinha escrito, porque a cópia mais recente encontrada era essa. Mas a escrita de Enoque, apesar de ser assim, hoje vista como duvidosa, inspirou a palavra de Deus em muitos aspectos. Muitos textos bíblicos falam aquilo que Enoque falava. Deus não faz acepção de pessoas, por exemplo, está escrito no livro de Enoque. Está escrito no livro de Enoque isso que Judas escreveu. Agora, se nós tivéssemos certeza de que Enoque caminhou com Deus e depois escreveu aquele livro, com certeza nós íamos querer ler esse livro tanto quanto a Bíblia, porque era um homem que tinha muito de Deus sobre si. Agora, se nós temos pouco relato do que Enoque fez para conseguir andar com Deus, se nós temos poucas respostas bíblicas, e é assim, porque apesar de existir um livro, como eu falei, nós não podemos dizer que ele é um livro que a gente possa considerar inspirado por Deus, por não ter certeza se ele realmente foi inspirado pelo Senhor. Então nós temos que nos apegar somente a esses textos bíblicos e pensar, por que Enoque conseguia andar com Deus e nós, hoje, depois da graça, talvez não tenhamos a mesma experiência. Agora eu preciso olhar para a palavra do Senhor, reunir tudo isso que ela me deu, e eu posso até permitir que a minha imaginação santificada continue vasculhando, e imaginando, e pensando, e fazendo conjecturas sobre aquilo que Enoque pode ter vivido. Porque quando a gente olha para a palavra e fala assim, ele andou com Deus, a gente pode pensar, pelo menos uma coisa a gente já pode pensar aqui. Enoque teve que fazer muitas renúncias para andar com Deus. Eu não acredito que Enoque tinha uma vida promíscua, imoral, ou uma vida desregrada, uma vida sem disciplina, e isso tanto fazia para o Senhor, e ele andava com Deus, porque Deus achou que ele era mais bonito do que os outros homens da terra, e resolveu andar com ele. Eu acredito, e posso imaginar isso, e acredito que os irmãos concordem comigo, de que Enoque, para poder caminhar com Deus, precisou fazer muitas renúncias, de coisas ilícitas, e de coisas lícitas, porque talvez Enoque, a Bíblia fala que ele andava com Deus, e não que Deus andava com ele. Isso significa então que Enoque ia para onde o Senhor queria que ele fosse. Sabe como Pedro? Pedro, quando chegou no momento de ser anunciado o modo a forma como ele iria morrer, Jesus falou para ele assim, Pedro, hoje você veste a roupa que você quer e vai para onde você quer, mas chegará o dia em que te pegarão pela mão, colocarão uma roupa em você que você não quer vestir, e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E isso falava da morte de Pedro, mas falava também de que a vontade soberana do Senhor estaria mais estabelecida na vida de Pedro do que hoje, do que aquele momento, aliás. Vocês estão comigo? E Enoque, talvez, ele também tivesse que muitas vezes ir para onde ele não queria. Porque se ele falava assim, Senhor, eu quero ir para tal lugar. E o Senhor falou assim, não é para lá que nós vamos para cá. Senhor, eu gostaria muito nesse friozinho de pegar aquela cabana que eu tenho lá na montanha. E a gente pode ficar um tempo junto lá. Ele falou, não, agora apesar do frio eu quero ir para a praia. E Enoque tinha que abrir mão da sua vontade para estar com Deus. E então, a primeira lição que a gente pode pensar, tirar aqui da palavra do Senhor, é que se você quiser andar com Deus, você precisa ir para onde Ele está indo. E às vezes você precisa abrir mão da sua vontade ilícita, com certeza, às vezes não, mas sempre, né? Você precisa abrir mão da sua vontade do pecado, da promiscuidade, da imoralidade, dos erros, da depravação humana. Mas muitas vezes você vai ter que abrir mão também do sonho de uma faculdade, de uma vaga de emprego. Talvez você seja a melhor professora que a cidade de Jundiaí pode ter, e você fala assim, já que eu sou a melhor professora, eu vou na melhor escola. E aí o Senhor fala com você, não, é exatamente o contrário, por você ser a melhor professora, eu quero que você esteja na pior escola. Porque é lá que você realmente vai manifestar aquilo que eu coloquei em você. Vocês estão entendendo? Se eu quero andar com Deus, então eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde Deus quer ir. E aí a vontade de Deus
será como deve ser soberana da minha vida. Em Amós, no capítulo 3, verso 3, diz assim: porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Se eu sei que Enoque andou com Deus, e eu sei que Amós diz que para andar junto tem que ter acordo, então eu consigo presumir que Enoque era alguém que tinha bons acordos com Deus. Enoque era alguém que não ficava disputando nem discutindo com o Senhor sobre a vontade dele. E eu acredito que muitas vezes o Senhor dava aquela liberdade dele decidir e escolher para onde iriam, porque o Senhor também é assim. Sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos orando e pedindo ao Senhor uma resposta para que a gente possa ir para onde Ele quer que a gente vá, e isso é muito bom. Mas se o Senhor se calar, quer dizer que Ele está te dando a oportunidade de escolher também. Por quê? Porque Ele te treinou até hoje para tomar as decisões que glorifiquem a Ele, entendeu? Glória a Deus por isso. Tudo que o Senhor te deu até hoje de palavra, de unção, de presença de Deus, tudo isso significa que você pode escolher aquilo que você quer fazer, de maneira que tudo isso esteja convergindo com a glória de Deus, de maneira que tudo isso faça o Senhor ser glorificado. Então eu creio que Enoque muitas vezes falava assim: Senhor, para onde vamos hoje? E o Senhor falava, e eles faziam um acordo, iam, porque Amós diz que ninguém pode andar junto se não tiver acordo. Mas em alguns momentos Enoque pode falar assim: Senhor, para onde nós vamos hoje? O Senhor falava assim: hoje eu vou onde você quiser ir, Enoque. Estou contigo, meu irmão. Meu filho, né? Melhor, né? Estou contigo, meu filho. E aí Enoque falava assim: então, Senhor, hoje a gente vai para o campo. E aí Enoque falava, o Senhor falou: beleza, fechado. Eu te treinei também para tomar essas decisões. Então, meu irmão, eu quero primeiro dizer uma coisa para você aqui. Pode ser que você esteja num momento de decisões. Não estava programado esse momento da mensagem, mas pode ser que você esteja prestes a tomar uma decisão. Porque em Apocalipse fala assim, né, diante de ti pus uma porta aberta. Quando tem duas que é complicado, né, que você não sabe qual entra. Apocalipse fala assim, diante de ti pus uma porta aberta. Então você tem duas portas para você entrar, você não sabe qual que entra, e você está orando e o Senhor não está respondendo, mas olha, deixe que a paz do Senhor seja o juízo no teu coração, porque Ele te treinou para tomar essa decisão sozinho. E o que você fizer vai glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Tanto em João, 1 João, lá, quase que no livro todo de 1 João, ele diz que se alguém quiser ser amigo de Deus, não pode ser inimigo do mundo. Isso fala das renúncias também. E em Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, limpai as mãos, vós pecadores, e vós de ânimo dobre se arrependam. Porque o Senhor quer caminhar com você. Então se você quiser se achegar a Deus, você precisa desse lugar de arrependimento. Agora a Bíblia fala que Enoque, lá em Gênesis no capítulo 5, a Bíblia fala que Enoque caminhou por 300 anos com o Senhor. Olha, ninguém caminha 300 anos com alguém que não tem apreço. Ninguém caminha 300 anos com alguém que não tem estima. Portanto, Enoque perseverou e continuou caminhando com Deus, por quê? Porque tinha em grande estima, ou tinha em apreço. Não era diferente também da parte de Deus para com Enoque, porque se Deus andou com Enoque 300 anos também, quer dizer então que o Senhor também tinha prazer em Enoque, porque em Hebreus, no capítulo 11 que nós lemos, diz que Enoque tem um testemunho de que agradou a Deus. Portanto, se nós quisermos andar com Deus, nós precisamos estar preocupados em agradá-lo. Porque pode ser que a sua companhia se torne aquela companhia chata, difícil, e o Senhor não queira mais. Esses dias um homem, eu lembrei de algo que o Senhor me colocou no meu coração essa noite, eu fiquei martirizando minha mente por causa disso, veio agora aqui. Acho que era isso mesmo. Esses dias um homem veio me pedir esmola, né, pedir dinheiro. Aí eu peguei uma moeda assim não sei qual moeda que eu tinha, mas tinha passado já tinha dado uma moeda, depois eu peguei outra moeda para dar para ele. Aí no que eu entreguei, ele começou a brigar comigo. Falei, mas gente, olha, ele pediu, eu dei, está brigando comigo ainda, está bravo comigo ainda.
Aí falou assim, tá difícil hoje, cara, tá difícil, ninguém quer ajudar não, ninguém quer fazer não. Eu falei, não, mas eu ajudei. Você vai reclamar com quem não ajuda, vai reclamar comigo, né? Mas eu falei assim, não, mas eu estou ajudando, está tudo bem, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo, mano. Ele falou assim, não, Deus me abandonou. Eu falei assim, não, fala assim não, cara, você não está percebendo Deus perto de você, mas Ele está sempre cuidando de você, senão você não estaria aqui. Você não sabe do que eu vivo. Aí começou a brigar mesmo, de verdade, assim, sabe? Foi o maior quebra-pau, assim, da parte dele. Sua mãe não é homem para baixo. Aí começou a ficar bravo. Falou, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, por isso que eu falo que Deus me abandonou. Aí teve uma hora que eu também perdi a paciência, e falei, eu também vou te abandonar, cara. Na verdade, Deus deve te abandonar, porque você é muito chato. Pô, pelo amor de Deus, eu te ajudei, estou tentando te ajudar ainda, você para de brigar comigo, pô. Por isso que as pessoas te abandonam, tá vendo? Todo mundo vai te abandonar mesmo chato desse jeito aí. Aí eu perdi a linha também, né? Eu desci da cruz, né? Naquele momento eu falei, não, então também não dá, né? E às vezes pode ocorrer que a gente não consiga caminhar muito tempo com o Senhor, porque aquilo que a gente fala não é a linguagem de Deus. Por que a gente tem amigos? Porque a gente tem convergências. Os amigos mais chegados geralmente fazem as mesmas piadas, riem das mesmas coisas, se alegram pelas mesmas coisas, prestigiam as mesmas coisas, desfrutam das mesmas coisas. O cara que gosta de churrasco dificilmente vai ter um amigo vegano aqui, seja aquele parceirão mesmo que está sempre com ele. Porque nas festas não casa muito uma coisa com a outra, o vegano vai andar com o vegano. Só que a gente está querendo andar com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que pela sua palavra criou todas as coisas, que é poderoso nisso, que a palavra dele tem poder e a gente quer viver andando com Deus reclamando. Daí a gente quer viver andando com Deus com um assunto que não agrada a Ele, porque esse assunto ofende a Ele. Ó, eu me incluo, tá, gente? Qualquer um de nós aqui, tenho certeza que tem que ir todo dia trabalhar para não reclamar, né? Enoque andava com Deus porque falava a língua de Deus. Enoque andava com Deus porque sabia do que Deus gostava. Enoque andava com Deus e agradava a Deus porque sabia o que fazia o coração de Deus se alegrar, e ele presenteava o coração de Deus com louvor e com adoração e não com murmuração e reclamações. Quer andar com Deus? Pare de reclamar. Quer andar com Deus? Fale a língua do Senhor. Quer andar com Deus? Perceba o que Ele está falando para que você saiba qual é o assunto que Ele gosta. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E Enoque pode cumprir como exemplo, né, para nós, esse versículo, porque foi alguém que andou com o Senhor por 300 anos. Porque esse versículo de Colossenses 2,6 fala de perseverança, fala dessa continuidade que nós oramos aqui agora há pouco. Não importa se você tem andado com Deus 1 ou 2 dias, não importa se você tem andado com Deus 1 mês, não importa se você tem andado com Deus por 10 anos. Se lá no final você não estiver andando com Deus ainda, você se perdeu no meio do caminho e você precisa se arrepender. Não importa se eu tenho andado com Deus por muitos anos, se eu me perder no meio do caminho e deixar o Senhor para trás, ou Ele avançar e eu ficar para trás, quer dizer então, que eu me perdi no meio do caminho, e que eu preciso me arrepender. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele, diz Colossenses 2,6. Uma coisa que me chama a atenção sobre a caminhada, é que para andarmos juntos precisamos ajustar o passo, o ritmo, a velocidade. É curioso quando nós estamos andando com os filhos, porque geralmente sempre o maior espera o menor. O que sempre acontece é o quê? O pai, eu por exemplo, vou lá e espero o José, espero a Melissa. Então a gente está andando, eu tenho esses pernão comprido que Deus me deu aqui, parecendo papaléguas. E eu vou no meu ritmo, se deixar eu ando aí a 12 por hora, né? Eu ando rápido, mas a Melissa e o José não, ainda tem perninha curta, tem um ritmo. A Melissa é uma cientista que está descobrindo o mundo, porque às vezes ela para e fica olhando, aí você fala, o que aconteceu, Mel? Ela fala assim, eu não sei, tá? Eu estou olhando aqui. Fala, então vamos, filha. Aí ela, vamos. Aí ela
Continua. Então o normal é que aquele que é mais rápido espere aquele que é mais lento durante a caminhada. Mas pode ocorrer o contrário também. Então, sobre o mais rápido primeiro, vamos falar sobre isso, esperar o mais lento, fala da capacidade de Deus de descer no nosso nível e falar na nossa língua. De fazer aquilo que Ele fez enviando seu Filho Jesus, que, como diz em Hebreus no capítulo 1, antes o Senhor falava de muitas maneiras através dos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado no meio dos homens, através do seu Filho. Então essa foi a condescendência de Deus, né? A capacidade de descer, a capacidade dele de falar na nossa língua, de andar no nosso ritmo, de desacelerar os seus passos. Mas às vezes quando eu estou com pressa, eu não espero a Melissa. Às vezes quando eu estou com pressa eu tenho que falar para ela assim: Melissa, pelo amor de Deus, vamos logo, corre filha, dá a mão para o pai, vamos rápido. E ela tem que correr. Se eu quiser andar com Deus, eu preciso ajustar o meu passo com Ele. Primeira coisa, muitos pregadores dizem: Deus está com pressa. Eu não gosto muito desse termo porque quem está com pressa é quem está atrasado. Mas Deus tem o seu ritmo e o seu tempo. E pode ser que às vezes é rápido, às vezes é demorado. O problema é que a gente não ajusta o passo com o Senhor. E às vezes você está esperando que o Senhor faça alguma coisa hoje na sua vida que Ele está planejando fazer daqui a um ano. E você fica ansioso. E você fica triste. E você fica amargurado, você fica desesperançoso. Você fica achando que Deus não está olhando para a sua oração. E às vezes o Senhor está fazendo e você está parado. Às vezes o Senhor está acelerando as coisas e a gente está sossegado, tranquilo. Ah, não, deixa, eu estou agora pensando em outra coisa. Se nós quisermos andar com Deus, nós precisamos ajustar os nossos passos com os passos do Senhor. Andar no mesmo ritmo, andar na mesma velocidade que Ele. Agora uma coisa eu tenho certeza. Andar com Deus é andar em segurança. No Salmos 23, no verso 4, diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A fala de alguém que anda com Deus é essa: eu posso passar o que for, eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque o Senhor é meu pastor. Uma coisa interessante foi que Enoque andou com Deus, mas não deixou a família para trás. Andou com Deus, mas tinha um casamento. Porque a Bíblia fala assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus por 300 anos e teve filhos e filhas. Ora, como que Enoque poderia ter filhos e filhas se não tivesse a família dele ali perto dele? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Família não é desculpa para nós não conhecermos a Deus. Os filhos não são desculpas para nós deixarmos de ter relacionamento com o Senhor. Apesar de toda a demanda que a família pode trazer. Esses dias eu fiz um vídeo em casa, a moça que ajuda a gente lá quinzenalmente em casa, tinha acabado de sair. A casa estava limpinha, a gente chegou. Aí a Pri já até falou assim, né, já deu aquela celebrada, deu um culto ao Senhor, falou assim: casa gostosa, casa limpinha, casa organizada, cheirosa. 2, 3 horas depois eu fiz um vídeo mandando para uns amigos, falando assim: gente, olha aqui, ó, passou o ciclone e o furacão aqui, ó. Porque as crianças fizeram a criança traz vida, ela ocupa todos os lugares da casa. Reviraram a casa toda, brinquedos espalhados no chão de novo, já tinha umas comidas abertas assim, Danone destampado. Aí eu falo assim: não, por causa dessa correria, eu não posso buscar o Senhor, eu não posso orar. Eu não posso ter vida com Deus. Ei, peraí, Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus, mas não deixou que a sua família atrapalhasse o seu trajeto, a sua caminhada com o Senhor. Pelo contrário, a caminhada dele com Deus influenciou toda a sua geração. E aqui eu fiz uma conta, né? Para chegar nesse resultado. Mas o homem mais velho da história humana é filho de Enoque. E qual que é o nosso único mandamento com promessa? O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, porque os seus dias na terra se alongarão. Então eu imagino que Matusalém foi o melhor filho da terra também. Né? De maneira aqui bem figurada, subjetiva, falando assim, né? Mas
Entenda-se, há uma recompensa em Matusalém por ter sido um filho de 969 anos. Se Deus deu tantos dias para ele assim na terra, é porque era um bom filho. Por que era um bom filho? Porque tinha um pai que andava com Deus. Se a gente quer andar com Deus, isso precisa ter um reflexo na nossa família e na nossa vida. É por isso que o bispo tem que ser irrepreensível, porque se ele anda com Deus, mas o seu filho ainda não anda, se ele dirige a igreja, mas a sua família não dirige, se ele congrega, mas a família não congrega, então realmente precisa haver um conserto, precisa ter uma mudança, precisa ter um arrependimento, precisa ter um conserto. O nosso caminhar com Deus vai refletir diretamente na vida dos nossos filhos. E quem sabe, Noé, bisneto de Enoque, não tenha se inspirado na história do seu bisavô, e por isso também andou com Deus. Quem sabe Noé não ouvia seu avô e seu pai dizendo assim: olha, Enoque foi levado para o céu, ele nem morreu. Ele não experimentou a morte, ele foi levado com Deus. Por quê? Porque ele já andava com Deus. Vivia para cima e para baixo por aí, falando com Deus, andando com Deus, conversando, conhecendo Deus e as coisas, os mistérios profundos da eternidade. E Noé falava assim: isso queima no meu coração e eu quero ser igual ao meu bisavô. Então você percebe que a descendência de Enoque foi afetada, foi atingida, foi alcançada, porque Enoque andou com Deus. Se nós andarmos com Deus, isso precisa refletir na nossa família. Nem sempre vai refletir no tempo que a gente espera, mas em algum momento ou outro, os nossos filhos também viverão experiências sobrenaturais com o Senhor, porque eles viram pais que andam com Deus. Esses dias atrás eu falei para a Pri, olha, a gente tem um problema em casa. A gente aprendeu muito esse negócio de orar em secreto, porque os dois têm vida de oração, eu e a Pri, mas ninguém vê o outro orando. E a gente está corrigindo isso, então a gente sempre confessa um pecado aqui, esse aqui é o que eu vou confessar hoje. E esses dias eu fui para o terraço lá de casa, lá na frente do quarto, um lugar onde eu gosto de orar também, me ajoelhei, e falando com Deus, buscando o Senhor, daqui a pouco eu ouvia: papai, papai, José, né? Papai, papai. Aí eu falei: estou aqui, filho. Aí ele foi subindo, chegou lá, ele me viu ajoelhado, ajoelhou do lado. Um pai andando com Deus, nem precisava pregar para o filho dele ensinar, nem convidou. O filho viu o pai andando com Deus e falou assim: eu quero andar também. Aí a gente percebe que os filhos não vão fazer aquilo que a gente manda, eles vão fazer aquilo que a gente faz, né? Então muitos dos erros dos nossos filhos, e são esses erros até que a gente odeia, né? Fala assim: como pode ser assim? Exatamente o que a gente é, que a gente deixou essa herança para ele. Quando a gente vê o nosso filho errando, a gente fala assim: não é possível. Tem uns que a gente até fala, né, lá em casa, fala assim: amor, é da sua família isso aí, não é da minha não, eu nunca vi ninguém fazer isso em casa. Aí ela fala assim: não, pode parar, você que é assim, você não vem com essa conversa não. Fala: não sei não, hein. Mas geralmente os filhos vão dar respostas porque veem o pai fazendo. Foi o que Jesus falou: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. E na verdade é o curso natural de todos os filhos. Por isso, andar com Deus não quer dizer que seja necessário deixar para trás a família. Chesterton, que foi um grande influente tanto na política quanto na teologia, ele disse: não há nada mais extraordinário do que um marido comum com os seus filhos comuns, com a sua esposa comum. E é verdade. Para mim não há nada mais extraordinário do que isso. Uma esposa, filhos, uma casa comum e que perdura e que continua e que permanece e prevalece até o fim. Porque é como diz lá em Provérbios: 3 coisas me deixam abismado e assustado: o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio nos mares, o caminho da águia no céu. Mas tem uma última coisa que me deixa ainda mais intrigado, que é o caminho de um homem e de uma mulher que se casa. Realmente é um mistério grandioso. Como que a gente tão diferente se casa e dura a vida toda? Por quê? É aquilo que Chesterton falou: é a coisa mais extraordinária do mundo, é um marido com a sua esposa comum e com seus filhos comuns. Por isso nós não podemos, na caminhada com Deus, usar como desculpa as coisas deste mundo, da família, como dizendo: eu não posso caminhar com o Senhor, ou deixar as coisas
a família e o ministério para trás, porque estou caminhando com Deus. Eu caminho com Deus exatamente para cumprir a minha responsabilidade. Eu preciso partir para o final dessa mensagem. Já estou atrasado. O homem que anda com Deus não sofre a morte. Enoque foi trasladado. Enoque foi levado aos céus e não experimentou a morte. E para falar a verdade, meus irmãos, de certa maneira, é assim com cada um de nós também. Quando Enoque deslizou dessa terra para a glória, ele não sentiu a morte. Aquele que anda com Deus sabe que a morte, na verdade, não é motivo de... Não é algo que a gente tenha que temer. Mas a morte é a mudança de endereço do crente. Eu já tornei isso público antes, mas talvez alguns irmãos não tenham ouvido, então não estranhe que lá no meu velório eu quero que toque Galileu, sabe? Eu quero que toque essas músicas assim, agitada, feliz, sabe? Renan, se eu morrer antes de você, você vai ser o ministro de louvor do meu velório? Não precisa tocar aquelas assim, mais perto quero, essa é muito triste. É boa também, né? Gostosa, né? Mais perto quero estar. Se for fazer, faz um rock assim, sabe? Não, pode quebrar o pau no meu velório, porque assim, gente, eu não estou morrendo não, eu estou mudando de endereço, eu estou indo para o Senhor. Eu tenho essa garantia. O Espírito Santo de Deus testifica em mim. E é por isso que crente nenhum na Bíblia do Novo Testamento tinha medo de morrer. Estevão sendo apedrejado, ele falava assim, eis que eu vejo os céus abertos e o Cordeiro assentado na direita de Deus. E a Bíblia fala, e ele adormeceu, porque aquele que anda com Deus não experimenta a morte. Assim somos nós também. Temos plena convicção, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, tomara que Ele venha e a gente não tenha nem que morrer. Mas se eu morrer, eu estou indo para o Senhor, se eu morrer, eu estou indo para o Cristo, se eu morrer, eu estou com Ele. E não tem nada nessa terra que possa me segurar aqui. Aleluia. Mas agora eu quero terminar essa mensagem lembrando os irmãos de dois homens que andaram com Jesus, mas não celebraram essa caminhada. Sabe que a gente corre esse risco de às vezes andar com Deus, mas não celebrar a presença dEle? Os dois discípulos voltando pelo caminho de Emaús. Poxa, a gente achava que era Ele. A gente pensou o tempo todo, Jesus era o Messias, Ele ia resolver tudo, Ele era um homem muito usado. Quem podia fazer tantos sinais que nem... Aí Jesus chega, gente, do que vocês estão falando aí? Qual que é a ideia? Ué, só o Senhor não estava por aqui? Não sabe o que está acontecendo? Sobre o quê? Sobre o Cristo, Jesus. Aquele que morreu agora, ele foi grande em sinais diante de Deus e diante dos homens. Mas crucificaram ele morreu. Aí Jesus foi lá e falou assim, vem cá gente, deixa eu falar para vocês lembram lá do Cordeiro Pascal? Vocês lembram da serpente de bronze no deserto? Você lembra lá de Isaías 53? Não havia nele nem beleza, nem formosura que nos agradasse. Era necessário que ele sofresse, seria homem de dores. Vocês estão lembrando disso, gente? Aí foi lembrando, e o coração daqueles homens iam queimando, eles estavam caminhando com o Senhor, mas os seus olhos estavam fechados e não sabiam que era o Senhor. Muitas vezes nós andamos com Deus, mas por causa das nossas frustrações, não conseguimos celebrar a presença dEle ao nosso lado. Por causa das nossas expectativas frustradas, não conseguimos enxergar que o Senhor já está conosco. É importante que você ande com o Senhor, mas é importante que você perceba que Ele está contigo. É importante andar com o Senhor, mas é importante saber que Ele está andando com você. Porque você pode, muitas vezes, não perder a caminhada, mas perde o desfrute dela. E a celebração. Mas Jesus foi caminhando com eles. Foi caminhando, até que chegou no lugar onde eles fizeram a refeição. E aí quando Jesus pegou o pão e partiu o pão, eu não sei se tinha uma particularidade naquele partir do pão, se tinha algo diferente no partir do pão de Jesus. Eu não sei se Jesus partiu o pão de um jeito peculiar. Mas eu sei que quando Jesus partiu o pão, abriram-se-lhes os olhos e eles viram e disseram, eis o Cordeiro de Deus, Ele ressuscitou mesmo. Não é por isso então que queimava o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho. E ali eles puderam celebrar a presença do Deus que andou com eles. Mas quando eles começaram a celebrar, Deus sumiu daquele lugar. Jesus sumiu daquele lugar. E Jesus foi trasladado para outro lugar.
Por isso, meu irmão, não deixe que as frustrações e as suas expectativas, o seu jeito de ver a vida, o teu jeito de ver a Bíblia, te impeça de perceber que o Senhor já está caminhando contigo. Mas em nome de Jesus, que você possa caminhar com Ele, desfrutar desse caminhar, em nome de Jesus.